trabalhadores. Se a gente não avança na mesa de negociação, então os nossos representantes aqui têm feito um papel muito bonito e agradeço mais uma vez. Parabéns por esse trabalho, Érica. Obrigado. Eu queria registrar e agradecer a presença do Ricardo Linares e Alberto Júnior, que são representantes da CACI, da Caixa de Assistência do Banco Brasil, da ANABB, do que é o Carlos Guilherme, Hansen, que é assessor da ANABB, que é a Associação Nacional dos Bancários do Banco Brasil, e do Amadeu Alvarenga, que é representante do Conselho de Usuários da Caixa de Assistência do Banco do Brasil, da CACI. Então, agradecer muito a presença de todas e todos, e apenas dizer, e sim, eu sou bancária há muitos anos, né, desde 1982, início de 1982, que eu sou bancária, e sei exatamente a dor e a delícia de ser bancária. Tive nesse correr da vida, que segundo o poeta às vezes embrulha tudo, a alegria de presidir por 2 mandatos os sindicatos bancários de Brasília. E digo que existe uma dor em ser bancário. E uma dor, eu penso que quando nós somos criança, nenhum de nós diz que quando crescer quer ser bancário, a não ser que tenha uma referência afetiva bancário, que os pais sejam bancários, que as pessoas que amem sejam bancárias. Via de regra, nós entramos no sistema financeiro como trabalhadores e construtores da maior riqueza que esse país tem, concentrada no rentismo, desassociada com a produção em larga medida. Nós entramos no sistema bancário para construir essa riqueza, nós entramos pelo emprego e não pela realização profissional. E esse vazio da ausência de uma realização profissional, nós tentamos suprir com a capacidade de fazermos muito bem o que nós fazemos. Tantas vezes eu vi trabalhadores e trabalhadoras dizerem que conseguiram dar 400 autentificações, ou conseguiram somar cheques sem nenhuma diferença, ou seja, transformam a ausência de uma realização profissional na performance de estar desenvolvendo muito bem o que se tem feito. E nós temos, nesse sentido, nesse vazio, uma série de aspectos que aparecem no nosso dia a dia. Um deles eu caracterizo como a síndrome da adolescência tardia. Muitas vezes a gente entra dentro das unidades e as pessoas com 25, 30 anos de banco e com 50 anos, enfim, ficam pensando o que vão fazer das suas vidas, como se as suas vidas já não estivessem em curso. E dizem, eu quero fazer um concurso, eu quero sair daqui e realizar isso e fazer aquilo, enfim, eu diria, como se adolescentes fôssemos. É a síndrome da adolescência tardia. E como nós temos um processo onde a gente não vê o fruto do nosso trabalho, e a gente participa de uma linha de produção, que é como se fosse uma linha de produção, o serviço bancário ele depende de vários segmentos para que ele possa se concretizar, mas a gente não vê o fruto do nosso trabalho. E a gente tem, via de regra, a síndrome do trabalho vazio. Ou seja, é como se a gente não tivesse uma conclusão e a gente não pudesse ver o que está gerando e o que está construindo a nossa própria atuação, que sofreu uma mudança com a reestruturação do sistema financeiro. O sistema financeiro foi reestruturado, sofreu uma reengenharia de forma muito gritante e muito concreta. Eu lembro do planejamento estratégico da FENABAN, quando eu presidi os sindicatos bancários, pelos idos de 93, 94, se não me falha a memória, onde eles disseram o seguinte: a primeira coisa é tirar o cliente que não traz lucro para o banco de dentro da própria agência. Então, nós tivemos uma redução do nível de bancários, do número de bancários na categoria, e o cliente passou a fazer o serviço que era feito pelo bancário, num processo agudo de automação, porque nós tivemos investimentos em automação bancária. O sistema financeiro brasileiro é um dos que mais tem desenvolvimento tecnológico do mundo. Mais tem desenvolvimento tecnológico. Até porque nós tivemos, por exemplo, 15 vezes mais investimento em tecnologia da informação no sistema financeiro, no Brasil, do que nos Estados Unidos. Nós tivemos, por exemplo, um investimento numa caracterização do sistema financeiro que mudou a sua formatação também. Nós não temos mais bancos, nós temos 5 mil, 7 mil bancos, talvez, na Alemanha, que é um país muito menor que o Brasil. E nós temos muito menos bancos no Brasil. Ou seja, houve uma fusão dos bancos e os bancos deixaram de atender a segmentos regionais
e a segmentos específicos da economia. Os bancos rurais, os bancos de desenvolvimento industrial, os bancos de desenvolvimento do comércio, eles foram dando vazão para bancos nacionais e bancos supra-atividades econômicas, ou que englobe uma série de atividades econômicas que não tenha essa especificidade do atendimento mais localizado, do atendimento mais regionalizado e mais atento às demandas de desenvolvimento da própria região. Então, neste processo, nós tivemos a mudança e a reengenharia do sistema financeiro. O cliente pagando muito caro, porque um dos itens de planejamento estratégico da FENABAN era que as tarifas bancárias, ou a prestação de serviço, onde as tarifas bancárias representam o grande montante, que nós tivéssemos o cobrimento das despesas com pessoas a partir das tarifas bancárias ou da prestação de serviços. E nós temos isso hoje. Um banco como o Itaú, ele arrecada com prestação de serviços, onde tem um grande volume as tarifas bancárias, por quase 4 vezes o que ele gasta na manutenção dos seus próprios trabalhadores e trabalhadoras, ou gasta com pessoal. Então, nós tivemos isso, uma segmentação. O cliente que dá lucro para o banco, via de regra, ele teve agências e atendimento diferenciado, e mesmo que não tenha uma agência específica para atendê-lo, ele tem um atendimento diferenciado que faz com que ele não precise ir à agência. E a população não foi expulsa da própria agência no projeto de segmentação. E, nesse quadro, nós tivemos também o avanço das atividades bancárias na área do comércio dos produtos bancários. Houve uma difusão imensa de produtos bancários. Hoje você pode comprar um plano de previdência para um menino que acabou de nascer. Os bancos têm inúmeros produtos. Tem um portfólio de produtos que atinge quase todas as demandas que ainda nem são percebidas enquanto demandas pela própria população. Então, neste portfólio, nós tivemos a mudança da atividade bancária. O bancário passou a ser também um vendedor de produtos. Eu lembro que eu ia uma vez numa agência e ali fazia uma discussão sobre uma assembleia, e depois que eu fiz a discussão, o bancário me disse, sim, mas você já tem um plano de capitalização? Você já tem um plano de previdência? Então, porque isso provocou uma ruptura muito grande. Porque veja o que é um caixa. Um caixa, via de regra, ele não tinha identidade com o profissional, com a clientela. Ele recebe o material, recebe a demanda e atende a demanda e resolvendo essa demanda encaminha. De repente, esse caixa, ele não teve que trabalhar apenas com a demanda que é trazida, mas ele teve que identificar o cliente e exercer uma posição de sedução. Sedução. Essa posição de seduzir, que é a produção do vendedor, essa posição de seduzir, ela provocou uma ruptura. E eu lembro de um bancário que foi obrigado a vender produtos, e ele disse, eu não vendo mais nada na minha vida, porque eu tenho 20 anos que eu sou caixa e eu não sei vender. E ele era obrigado a vender, porque está dentro do plano de metas que estabelece um assédio moral inominado. Independente das relações interpessoais dentro de uma unidade, o nível de atendimento de metas, sem a participação da categoria, sem a participação do trabalhador e da trabalhadora, mas imposto e inatingível, porque se você atinge a meta será aumentada em seguida. Então, você atinge a meta no limite do atendimento de meta e ela será aumentada em seguida, ampliada, e você inclusive tem o que a gente chama de mediocridade. Eu fui no Japão em 94, representando a CUT, e ali eles passam 6 meses negociando as metas. 6 meses os trabalhadores negociam quais são as metas a serem estabelecidas. E, de repente, você recebe metas, essas metas você tem que cumpri-las, se você não cumpre, você corre o risco de perder o seu próprio emprego. Isso, inclusive, nos bancos públicos, nós vivenciamos. Avaliação de desempenho por resultados no Banco do Brasil e na Caixa, no governo Fernando Henrique Cardoso, e está voltando para o Congresso. Legislação semelhante. De termos uma empregabilidade e não uma estabilidade no próprio emprego, rompendo-se, e aí eu falo dos bancos públicos, rompendo-se o que os japoneses chamam de princípios divinos.
Os japoneses se recuperaram dos escombros da Segunda Guerra com o que eles chamam de princípios divinos. Você entra dentro da empresa com uma boa remuneração, com promoção por antiguidade e com um aumento e uma estabilidade no próprio emprego. Portanto, esses princípios divinos faziam com que os bancários de bancos públicos incorporassem o banco, incorporassem e entranhassem o amor pelo próprio banco, o que era estimulado pela própria política de gestão de pessoas que criavam os clubes para se apoderar do bancário, inclusive nos seus momentos de lazer, se apoderar dos bancários com a sua própria família. Então, esse processo ele foi rompido no governo Fernando Henrique Cardoso, quando se disse, não tem mais nada disso, os princípios divinos estão destruídos e os bancários sentiram um profundo sofrimento psíquico. Eu nunca vou esquecer na minha vida quase 50 suicídios que nós tivemos no Banco do Brasil, entre tentativas bem e mal sucedidas, e eu nunca vou esquecer o menino que foi obrigado a sair do interior do Rio Grande do Sul, que ali tinha um padrão de vida, e foi obrigado a estar em Brasília, porque precisava estar em Brasília, e ele não era necessário mais no Rio Grande do Sul, e esse menino deu um tiro na cabeça. E eu fui visitá-lo no hospital, no Santa Lúcia, aqui em Brasília, e ele iria voltar para o seu lugar de origem, mas ia voltar sem visão, porque ele estava sequelado definitivamente pela própria instituição Banco do Brasil. E esse plano de rompimento desses princípios divinos de forma abrupta, o Banco do Brasil tinha consciência do que ele representaria, porque o Banco do Brasil chegou a contratar uma empresa de consultoria psicológica, onde essa empresa fez uma curva do que seria a reação dos bancários a este plano de rompimento e essa reestruturação administrativa. Essa é a mesma curva dos pacientes sem perspectiva terapêutica. Quando você descobre que tem uma doença e você sabe que essa doença não tem cura, que é a negação e acaba por a acomodação. Era a mesma curva. Então, o Banco do Brasil sabia que esse processo era um processo que agudizaria a depressão e é responsável, e teria que pagar por isso, pelos suicídios que nós tivemos dentro do Banco do Brasil. As pessoas suicidando com gravatas, que era o símbolo do bancário, dentro das agências, dizendo que valiam mais mortos do que vivos, porque o Banco do Brasil forçava os bancários a pagarem as suas dívidas, porque nós, pela CLT, não podemos ter inadimplência, porque isso nos dá uma justa causa. Então, veja, para além das discussões que houve nos bancos públicos, nós temos uma série de síndromes, inclusive a síndrome do trabalho vazio, e digo isso porque é tão automático o que se faz, que muitas vezes a gente sai do trabalho e vai todos os dias para a nossa casa. Determinado dia nós vamos passar em outro lugar. E, de repente, o que a gente se vê? Indo para a nossa casa. É tão automático o que se faz que a gente incorpora esse nível de automatismo nas nossas próprias relações. Então, isso tudo provoca muito sofrimento. Nós temos a categoria que mais tem, ou uma das que mais tem sofrimento psíquico. Mais tem sofrimento psíquico. Mais tem doenças relacionadas à nossa saúde psíquica, ou a nossa ausência de saúde psíquica. Então, nós somos uma das categorias que concentram isso. Por isso, nós queremos fazer essa discussão. A discussão dos trabalhos vazios, as discussões da automação, as discussões das rupturas nas nossas identidades laborais, as discussões acerca da ausência de perspectiva, do assédio moral que é estabelecido, do trabalho que você desenvolve com tanto primor, e, de repente, nós vimos isso no Banerj, no Banespa, quando houve as demissões, quando os bancos sofreram o processo de privatização, as pessoas diziam, mas eu só sou bancário, eu só sei ser bancário. O que eu vou ser se não for bancário, num processo extremamente segmentado de elaboração do próprio trabalho. Por tudo isso é que nós estamos fazendo este seminário no dia de hoje, e nós queremos elaborar esta política nacional de proteção à saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras bancários. O trabalho é o lugar onde a gente se encontra, porque ele é coisa de gente. O trabalho é coisa de gente. E coisa de gente significa condutor de felicidade. Ele não pode ser um lugar onde a gente perde os tendões, perde a vida, onde a gente expressa no próprio corpo e no próprio sofrimento a desorganização ou a crueldade das estruturas organizacionais, porque o trabalhador sempre vai expressar no seu corpo, na sua dor, na sua doença, a desorganização e a falta de priorização do humano dentro do local de trabalho. Até porque, quando nós
entramos numa agência bancária com a possibilidade e fazemos um atendimento ao público, a gente embota as emoções. Pense nos indígenas que saem para trabalhar e saem carregando sua cultura, saem carregando seus ancestrais, seus mitos, saem por inteiro. A gente, quando entra numa agência bancária, a gente se despe de tudo, porque nós não podemos expressar as nossas dores e não podemos expressar as nossas insatisfações, porque viramos pessoas que têm que trabalhar da conta do serviço tradicional bancário e vender produtos e, ao mesmo tempo, atingir metas. Eu só encerro lembrando que muito me surpreendeu numa agência da Caixa, eu entrar na agência e ter um mural onde as pessoas diziam quais eram os seus principais desejos. E ali as pessoas diziam, eu quero casar, eu quero me formar. E tinha uma tarjeta que dizia, atingir as metas do mês. O meu principal desejo, meu principal objetivo da minha vida é atingir as metas do mês. Que metas são essas que invadem e vão te arrancando na sua humanidade e vão te transformando no apêndice de máquina e no objeto de planilhas de custo. Então, eu agradeço as pessoas que aqui estiveram, os representantes das entidades, nessa mesa de abertura, e chamo para a próxima mesa de abertura, chamando a professora doutora Ana Magnólia Mendes, representante do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho da Universidade de Brasília, chamando a senhora Fernanda Souza Duarte, pesquisadora do Laboratório de Psicodinâmica e Clínica do Trabalho da Universidade de Brasília e do Grupo de Estudos e Práticas em Clínica, Trabalho e Saúde. Chamo o professor Álvaro Roberto Crespo Melo, representante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Faculdade de Medicina e Programa de Pós-Graduação em Psicologia. A senhora Conceição Costa, secretária de Saúde da Federação dos Trabalhadores em Empresa de Crédito, FETEC. E a senhora Maria Mônica Holanda Oliveira, que é secretária de Saúde da Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito, da FETEC. Composta a mesa, nós vamos trabalhar com o seguinte tempo. Você fala um alto com 40 minutos, vocês duas com 30, e vocês falam quantos minutos? 5 também? Não. Vocês funcionam mais como debatadoras. As duas mais como dependentes. Devidamente compartilhado e construído democraticamente, nós vamos ter o seguinte tempo aqui. O professor, que é um prazer tê-lo aqui, e uma alegria tê-lo aqui nessa discussão, o professor Álvaro vai ter um tempo de 40 minutos para fazer a sua exposição. Em seguida, as nossas duas pesquisadoras, a doutora Ana Magnólia e a doutora Fernanda Souza, terão 30 minutos, e as duas representantes da FETEC, Conceição Costa e Maria Mônica Holanda Oliveira, terão um prazo de 5 a 10 minutos, que funcionarão como debatedoras. Após esta exposição, e exaurido este tempo, nós vamos abrir para que tenhamos intervenções do próprio plenário. Mas, antes de passar para o doutor Álvaro, eu gostaria de chamar o deputado Luiz Couto para que ele pudesse presidir este seminário, o nosso deputado da Paraíba. O deputado Luiz Couto enfrentou os grupos de extermínio. Teve muito tempo a proteção policial no seu dia a dia, porque foi ameaçado pelos grupos de extermínio e enfrentou com essa coragem. Só não é mais corajoso porque não é do gênero feminino. Porque o gênero feminino carrega muita coragem. Muita coragem. Então, passo a presidência desse seminário para o deputado Luiz Couto e passo a palavra para o doutor Álvaro Roberto Crespo Melo, que é representante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Faculdade de Medicina e Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Você vai morar lá. Tudo bom? Como é que vai? Tudo bom? Só não... A deputada Érica Cocai, agradecendo de poder presidir por esse momento, que ela vai ter que ir lá